Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem. Dentro do nosso Música, Futebol e Cerveja da Rádio Futebol na Canela, nós vamos bater um papo pela primeira vez aqui na Rádio Futebol na Canela. Ele sempre nos atendeu em outros prefixos, mas de maneira inédita, João Francisco Marçal vai falar conosco, porque nós estamos de casa nova iniciando um novo projeto. Ô Marçal, você tá bem mesmo? Recuperou bem esse joelho ou ainda tá mais ou menos, como diz o outro do interior? Bom dia, é um prazer falar com você. Feliz ano novo. Bom, Ricardo, bom dia a você, os seus internautas, né, todos os espectadores. Eu estou, como diria, né, no nosso interior aqui, mais ou menos, né, estou me recuperando agora da cirurgia de colocação de prótese, né. E uma coisa é você fazer uma cirurgia aos 40, outra coisa é fazer aos 60, né, que exige um pouco mais de trabalho na recuperação, mas estamos aqui, recuperando, e daqui mais espero que daqui mais uns 30 dias eu já esteja pelo menos 80% daquilo que nós queremos. Marçal, nós batemos um papo agora há pouco com o técnico Cláudio Roberto, que também, assim como você, teve passagem por aqui vitoriosa, o Mirandinha, Walter Ferreira, vários treinadores por aqui passaram. Nós estamos, infelizmente, Marçal, aqui no Mato Grosso do Sul, vendo muito treinador desistindo, migrando para outras situações. Me lembro assim de cabeça, o único que tem pago o preço, que é daqui, saiu daqui e está em outro lugar, num primeiro momento é o Chiquinho Lima, que inclusive está no futebol catarinense, e vai bater um papo com a gente daqui a pouco. O Marçal, a que se deve essa mudança, essa migração, essa desistência do número de treinadores, na sua opinião? Eu acredito que é a falta de estrutura, né? Você sabe, eu não escondo de ninguém que eu tenho um carinho muito grande pelo futebol sul-mato-grossense, pela história que o futebol sul-mato-grossense tem e pela quantidade enorme de jogadores e do potencial de jogadores que tem no futebol sul-mato-grossense, mas nós carecemos um pouquinho mais de um planejamento onde o pessoal possa ter um planejamento de carreira, uma continuidade de carreira mais consistente. E é uma coisa que a gente sempre conversou, Thiago. Mato Grosso do Sul está no centro do Brasil. Nós estamos perto eu falo nós, porque eu já me considero, né, de tantas vezes que eu estive aí, nós estamos perto de qualquer outro lugar do Brasil. E é fácil de você chegar. E eu acredito que melhor estruturado, mas uma coisa muito séria, as pessoas realmente envolvidas no futebol, interessadas com o progresso do futebol, tentar de uma forma clara, de uma forma objetiva. Isso eu digo, não digo nada em relação à federação, não. Porque a federação, ela tem as responsabilidades delas, eu não vou entrar nessa seara, mas eu digo dos clubes, de uma forma geral, de se estruturarem para poder ter o aproveitamento melhor de todo o material. Então o profissional vai sair e é gostoso, o clima ajuda, tudo ajuda. O povo gosta de futebol porque tem na memória os momentos grandes. Então você vai numa esperança e você não consegue decolar porque os clubes não conseguem ter uma estrutura suficiente que lhes dê uma projeção maior. Aí a turma começa a desistir, desculpa a palavra turma, mas é bem por aí. Então você começa a ter propostas aqui e acolá, e você começa a falar, eu vou para outros campos. Você falou do Chiquinho. O Chiquinho já há algum tempo ele vem, faz, depois está fora de tempo. É um nome bem respeitado aí fora. E é uma pena, porque é muito gostoso trabalhar no Mato Grosso do Sul. Agora, se nós tivéssemos realmente uma visão um pouco melhor, os nossos dirigentes, uma visão um pouco melhor, e de futebol profissional, sem a dependência de prefeituras, nós tentássemos estimular através de projetos, através de um planejamento bem, colocar iniciativa privada. Lógico que o momento não é difícil, mas nós precisamos conquistar ou reconquistar a confiança da iniciativa privada, o auxílio institucional apenas das prefeituras, não ficar tão dependente de prefeitura do poder público. Eu acredito que novos treinadores conseguiriam sair e fazer grandes trabalhos.
Nós estamos conversando com João Francisco Marçal, técnico, revelou N jogadores na base do Corinthians, passagem pelo Operário, Novo Operário, pelo Misto, tá batendo um papo conosco. Ô Marçal, você que revelou tantos jogadores, será que é difícil os dirigentes entenderem no Mato Grosso do Sul que se Corinthians, Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Palmeiras precisam revelar para primeiro ter o objetivo esportivo e depois o financeiro, para sobreviver e continuar disputando os títulos das competições, eles precisam investir na base para poder sobreviver? É preciso abrir a cabeça deles para eles enxergarem que aqui eles precisam muito mais, Marçal? Com certeza. Tiago, nós conversamos bastante sobre isso, eu tenho conversado com outras pessoas daí também, tem muita gente interessada, mas é uma coisa chamada paciência. Outro dia você colocou, fez um apanhado dos clubes que, até, eu não sei quem que falou que se juntassem todos os clubes do Mato Grosso do Sul, dariam umas três séries, 3 a 4 séries. Aí alguém falou assim, clubes amadores. Eu acho que começaria por ali. Porque você fortalecer os campeonatos, os torneios locais. Mas fortalecer mesmo. Aqui em São Paulo tem o torneio do Deste, que é só para amadores. Só para amadores. Então você vai e as equipes participa todo mundo. E dali você tira o jogador. O jogador precisa ter a confiança, porque na cidade dele, na casa dele, ele vai se sentir melhor. Hoje, como é que você faz captação? Está provado que num raio de 100 metros, de 100 quilômetros, o jogador ele se sente melhor. Ele está mais em casa. Quando você sai do seu estado para o outro, você tem adaptações. Isso, eu cansei de trazer jogadores muito bons nos locais deles, e quando ele chegava aqui, esse menino não desenvolve, ele leva muito tempo. Então, se você estruturar, e aí no Mato Grosso do Sul tem pelo menos uns três clubes que fazem excelente trabalho de captação, mas o desenvolvimento do trabalho deixa a desejar. Por quê? É só você ver os resultados de Taça São Paulo. Ele caminha, e dessas Copas é sub-17, é sub-20. Aí a questão de, o Robson, se não me engano, comentou uma vez a respeito da forma de se trabalhar. O resultado não é imediato, é um resultado a médio para longo prazo, com competições internas, que eu digo dentro do estado, estimular profissionais, trabalhar mesmo o que tem que se fazer, o que tem que se trabalhar hoje em termos de futebol moderno. Então, o dirigente ele não pode pensar, porque o que está acontecendo? A maioria deles, eles querem pegar o jogador agora e vender amanhã e ganhar o dinheiro. Não é assim que funciona. A maturação de um jogador é no mínimo 8 anos. Se você for pensar, 2 anos de juvenil, 2 anos de infantil e 2 a 3 anos de júnior, para você ter resultado lá na frente. Então começa a lançar esse jogador às vezes precocemente, ou começa a levar para testes aqui e lá, e para poder ter o retorno financeiro. E agora, o compromisso com o clube. Então eu acredito que se o dirigente, num projeto bem estruturado, ele fazia isso eu falei uma vez para um dos clubes que eu fui, e até um dirigente falou, se nós tivéssemos te ouvido, nós falamos o seguinte, vamos daqui 4 anos revelar um jogador? Mas não dá, porque eu tenho que participar do campeonato e eu quero ser campeão. Aí você começa a trazer aqueles mesmos jogadores e não investe em nada, porque, não sei se você concorda, Thiago, você leva jogadores, e normalmente o jogador que vai para o Mato Grosso do Sul, com algumas raras exceções, é um jogador, o mercado aqui e ali, eu vou para lá. Eu cometi esse equívoco na Ponta Poranense nesse ano que passou, eu cometi esse equívoco, tá? E responsabilidade minha mesmo, eu cometi esse equívoco, e você leva o jogador, porque você quer cair. Agora, se você vai cair, ou se você não vai bem com um jogador da casa, e você traz um jogador porque ele jogou, porque ele fez aquilo, e você cai, você tem prejuízo. Com o menino da casa você deu maturidade. Quando na própria Ponta Poranense nós colocamos 4 meninos novos,
eles se desenvolveram melhor que o outro, eu falei, nossa, olha o equívoco. Então tem que se acreditar, o dirigente tem que acreditar, que ele fala assim, olha, eu vou cair, não tem problema, mas eu vou cair com os meus da casa. No ano que vem, eu subo de novo, porque eles já estão mais maduros. Estruturar, no meu ponto de vista, estruturar, dar confiança e não esperar o retorno financeiro de imediato. Tentar resgatar a credibilidade da iniciativa privada para investir na categoria de base, fazer parcerias sérias, visando um futebol, não visando só o dinheiro imediato do futebol, porque esse vai vir. Um jogador que você venda bem em 5 anos, você pagou todo o seu projeto e você já vem com outros atrás. Estamos conversando com o técnico João Francisco Marçal no Música, Futebol e Cerveja deste sábado. Ô Marçal, você falou da Ponta Poranense e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Até porque, Marçal, nós vimos que a Ponta Poranense ela caiu em campo, claro, teve, como você acabou de dizer, equívocos em contratação, equívocos na maneira de jogar. Também é bom a gente lembrar que o primeiro objetivo era não cair, porque o time tinha acabado de voltar após anos sem futebol. Mas ninguém apostou que a Ponta Poranense iria cair, muito pelo trabalho que você fez em outros clubes, e dessa vez o trabalho não caminhou bem. Mas eu queria que você falasse também do extracampo, porque a Ponta Poranense conseguiu cair 3 vezes. Primeiro em campo, depois no tribunal e depois quando deveria recorrer, quando da desistência de Corumbaense e Maracaju, e não recorreu. O extracampo atrapalhou bastante o dentro de campo? Tiago, foi uma sucessão de equívocos, na verdade, uma sucessão de equívocos. Num primeiro instante, um planejamento bem feito nos levou ao acesso, só que, por que eu digo bem feito? Nós começamos em agosto e deu para, quando eu digo eu, que fui eu e o Jefferson, na verdade, nós dois, não foi mais ninguém, o Jefferson, que é o Viola. Nós fizemos a captação de todos os jogadores que nós íamos precisar, montamos um time muito bom. O que aconteceu? Precisou ser feito muitos investimentos no estádio. E a pessoa, no caso o André, que fez os investimentos, ele teve que investir pesado para a recuperação do estádio, porque nós não tínhamos ali para-raios, não tinha nada para fazer. E ele, vamos reconhecer, investiu para colocar esse para-raios, para deixar o estádio em condições, e deixou. Teve uma despesa muito grande ali. Com o time propriamente dito, não foi muito grande a despesa. Foram salários compatíveis, nós tivemos jogadores, pontualmente, eu convidei um por um, os jogadores foram, nós montamos um bom time para a divisão, e eu diria mais, esse time teria ido muito bem na primeira divisão. Nós perdemos 5 jogadores, porque a estrutura lá foi montou todo o alojamento, você chegou a ver lá, ficou bonito, esse foi o despesa do André. Ele não imaginava que teria tudo isso, porque o estádio é o estádio municipal, então a despesa não deveria ser dele, mas ele entampou tudo bem. A partir daí, no segundo, aí começaram os equipes para a primeira divisão. Participa, não participa, participa, não participa. Nós tínhamos tudo planejado, os jogadores queriam ficar, todos os jogadores, porque o ambiente era bom. E quando não participa até eu vim para São Paulo, era certo de nós começarmos a trabalhar no final de novembro, todo o pessoal já contratado, e começar a trabalhar em dezembro e voltar tudinho certinho. Só que depois, não participa, não, fica aquela vai, não vai, os jogadores foram embora, professor, não dá para ficar. Quando chegou no dia 4 de janeiro, que era para se apresentar, nós não tínhamos ninguém. E depois decidiu-se participar por aí você sabe o que, Thiago? Todo mundo já estava empregado. Aí o que tem que fazer? Você vai nas indicações. Aí você vê o jogador, você tem indicação aquele, e eu perdi 5 jogadores. Nós somos muito infelizes na reposição. E aí é que foi o erro da Ponta Poranense. Porque tinha os problemas externos, né? Decidiu-se participar, tanto que nós treinamos 10 dias para enfrentar o Águia. E nós fizemos, você estava lá, nós fizemos até um bom jogo.
Nós fizemos um bom jogo e perdemos, foi 2-1, né? Acho que foi 2-1, nós fizemos um bom jogo. E o que aconteceu? Os jogadores que nós levamos, o comprometimento não era o mesmo. Que uma coisa é você não tinha tempo, aí você tem que, olha, olha esse jogador, só que eram jogadores que estavam parados. Eu cheguei ao ponto, teve um jogador que nós trouxemos, ele viajou à noite, chegou de manhã, colocamos no ônibus para ele jogar. Para você ver o que foi, e comprometeu. Eu vou te ser sincero, tecnicamente falando, em termos de trabalho, em termos de qualidade, a qualidade de trabalho, foi um dos melhores trabalhos que eu fazia dentro de campo. Só que a repercussão dele, ele não ecoava nos jogos. Os próprios jogadores, e aí o que aconteceu? Com esses jogadores novos, e aí eu cometi um outro erro ainda. Eu digo, por que eu estou chamando para mim? Porque a decisão dentro de campo ficava comigo de contratação. Porque o pessoal, aí começaram a abandonar, né? O Genesi, coitado, fazia as correrias dele, que ele faz as correrias mesmo. Ficávamos eu, Viola, nós tínhamos que fazer tudo, e os problemas de fora, aí eu fiquei sozinho no campo. Então você fica muito de frente com o jogador, tem um desgaste. Aí nós trouxemos esses jogadores que foram, aí rachou no que sentido. Uma turma daqui, outra dali, porque eu comecei a colocar alguns garotos. E esses garotos começaram a ter um desenvolvimento melhor. E aquele negócio, você fazendo os treinos, a qualidade dos treinos era só que você sente quando o jogador não abraça. E o jogador mais velho, tanto que eu chegar a dizer para mim, ele está ultrapassado. Eu dei risada, sabe? Eu dei risada. Porque eram jogadores com um pouco mais de idade, e só queriam fazer aquilo. E então, você sabe, quando você pega garoto, eu não tinha ninguém para ficar direto com os jogadores, porque o Jefferson, o Viola, ele tinha que correr atrás de tudo, sozinho, atrás de tudo, né? Ficava ele, o Genesi, atrás de tudo. Nós começamos a ter problemas, aí começou a ter problemas financeiros, aí você tem que equacionar daqui e dali, e começa a te comprometer o desenvolvimento de campo. Aí o jogador cresce. Aquele jogador que não tem ele tem outros interesses, ele cresce, e aí começa a minar os garotos. Então o extra-campo matou a gente. Quando você fala a respeito dos recursos, nós perdemos dentro de campo, e tiveram algumas derrotas que você está na bola. Às vezes o jogador corre, e aqui eu estou falando para alertar, e eu não estou me eximindo da minha culpa, do equívoco que eu cometi por falta de tempo que teve na corrida, mas você percebe quando o jogador corre e não corre para chegar. E eu tinha vários outros jogadores que a gente nos conhece aí, professor, o time do jogo que nós fizemos contra o Aquidauanense, lá o Aguinaldo chegou e falou, professor, esse time não é para estar assim. E o Aguinaldo é um jogador que eu respeito. O Otacílio, professor, que é isso? Seu time não pode estar desse jeito. E você vê, nós fazíamos partidas que nós começávamos ali muito bem, de repente, você toma um gol. De repente, então, é complicado. A gente sabe, eu não vou apontar o dedo para A, B ou C, mas você sabe onde às vezes o jogador corre, mas corre para não chegar. Por quê? Eu não estou recebendo, não pagou aqui, você sabe como é que funciona. Então, então não conseguimos montar um grupo como foi do primeiro. Um grupo coeso, um grupo que todo mundo pensava e tinha o mesmo objetivo. E aí, desordenado dentro de campo, mais desordenado fora de campo. Um puxa para cá porque se você não tiver dinheiro, você não planejou direito, e o pessoal acha que no futebol você coloca o dinheiro aqui e o resultado vem ali. Não. E nós conseguimos, só você ver, dos meninos que estão aí, eu trouxe 3 para São Paulo, disputaram a Série B aqui. Meninos daí, e muito bons jogadores, disputaram a Série B e já estão encaminhando. Perderam o vínculo com o clube, mas eu falei, não, eu vou ajudá-los. Tá? Tanto eu quanto os meninos disputaram a Bzinha aqui, foram muito bem. Então, é isso que dá. Eu cometi alguns equívocos, porque eu volto a enfatizar, porque eu fui o responsável pela contratação dos jogadores, mas ela tem que ser feita do dia para a noite. E você conhece o jogador, né? Mas como é que dá? A primeira coisa, você tem que acompanhar, saber o que ele jogou. Mas nós não tínhamos, nós estamos chegando um jogador hoje para jogar outro. Eu te falei, um jogador desceu do ônibus, subiu no outro para ir jogar. Então, muito erro de planejamento, nós erramos em tudo. E quando os recursos que foi,
aí eu não posso dizer que eu já não estava mais, mas falta de maturidade. E foi dado tudo certinho, foi dado todo o caminho para Ponta Poranense não cair. Só que aí é os interesses que não é comigo, né? Muito bem, nós estamos conversando com o técnico João Francisco Marçal, e para a gente liberar você, Marçal, nesse sabadão, como é que tá a vida profissional? Já tem algo em mente, algum convite, ou a sua saúde nesse momento? É bom lembrar que o Marçal fez uma cirurgia no joelho, né? Uma reconstrução ali, como ele falou no início da entrevista. Não é nada de Covid, nada preocupante, mas o joelho é a nossa sustentação. Você vai primeiro se recuperar completamente para depois dar uma resposta para alguém, para voltar a trabalhar, ou já há convites, algo em mente? Tiago, é lógico, desde que eu voltei daí em abril, faço parte do grupo de risco, né? Os meus filhos, eu não tenho saído de casa muito pouco. Um outro contato aqui eu estava tendo, tive vários convites, sim, inclusive não só para trabalhar dentro de campo, mas para coordenação, porque eu aproveitado esse tempo, feito vários cursos, eu já tinha esses cursos de gestão, uma coisa, então por isso que a gente consegue navegar por alguns outros setores, né, do futebol. Eu vou concluir mais um curso agora da CBF, que eu recebi o convite agora, é online, né? A minha primeira preocupação da família realmente é com a saúde. Essa colocação da prótese que eu coloquei eu já precisava, né? Então a recuperação é bem complicada, né? Porque eu tenho que fazer, fisioterapeuta tem que vir em casa para que eu não saia. Então o ideal era todo dia você estar indo para a academia para ficar. Mas a primeiro instante é a recuperação. Os convites tenho conversado. Num primeiro instante, não para voltar dentro de campo, em função até dessa pouca mobilidade que eu ainda tenho, eu já posso fazer alguma coisa, mas eu ainda quero ir para dentro de campo, que eu acho que eu ainda posso ser útil, né? Eu tive alguns convites de categoria de base de 2 clubes grandes aqui de São Paulo, vai tudo isso lá um pouco para frente, fevereiro para frente, né? Que as alterações estão começando agora, mas vamos ver. Mas eu espero que lá para março aí eu já esteja totalmente recuperado, já à disposição e podendo trabalhar, fazendo o que a gente mais gosta, né? Porque ficar fora do campo é complicado. Eu passo os dias assistindo todos os jogos, de todos os campeonatos, porque eu tenho comentado e fazendo relatórios de acompanhamento de jogadores também, né? Por isso que eu te falei, quando eu me equivoquei na contratação de jogadores, porque eu tenho muito pedido para fazer acompanhamento de jogadores. E eu não me permiti, né? Eu não admiti o erro, o equívoco que eu cometi nesses jogadores que eu levei, tendo a experiência de observação. Só que o período era curto, eu tive que fazer, então agora estou fazendo isso aqui, por enquanto, né? Esse acompanhamento nesses jogos, análise para treinadores, para amigos meus, para alguns empresários aí, mas eu espero voltar para dentro de campo. Marçal, foi um prazer mais uma vez falar contigo. Nós estamos com esse novo projeto desde o dia 1º de dezembro e os companheiros que entenderam comungam do nosso projeto, da nossa ideia, linha editorial. Aqui nós sempre damos espaço para todo mundo falar. Temos opinião forte, todos têm. Aliás, o nosso slogan é que aqui tem opinião, porque a gente não fica em cima do muro, não tem bola dividida que a gente não divida, mas sempre em prol do futebol. O espaço, Marçal, para você, para treinador, jogador, dirigente, sempre vai estar aberto, porque aqui tratamos de futebol. Eu espero que você tenha uma boa recuperação, feliz 2021 e que você possa nos atender muito em breve já, acertado com algum clube. Tiago, eu te agradeço e eu quero deixar bem claro a admiração que eu tenho por todos aí no Mato Grosso do Sul, dirigentes, a gente conhece. É que, por exemplo, o futebol é tão entusiasmante e é tão gostoso que eu, João Francisco, não consigo admitir um estado com potencial enorme em todos os sentidos, como Mato Grosso do Sul, não tem um representante numa divisão de acesso do Campeonato Nacional. Então, às vezes a gente se entusiasma de falar. Eu procurei, quando eu falei da Ponta Poranense, falar das minhas responsabilidades, pode ter outras tantas. Tem uma admiração muito grande por Marcelo,
você, o pessoal todo, os dirigentes, aí a gente sempre conversa. Vamos lutar por um esporte mais digno, por um esporte onde você possa ter um comercial forte, um operário forte, um novo operário forte, uma Ponta Poranense, um Águia. Nós precisamos ter alguém, né? E é só uma questão, não é só de dinheiro, é de organização e boa vontade. Investir na base, mas investir sério na base, fazer um bom campeonato, longo, um campeonato da base, e não esperar só da federação. A federação tem as responsabilidades dela? Tem, e muitas, mas se os clubes se organizarem, os dirigentes se organizarem de forma séria, é possível retomar o futebol no Mato Grosso do Sul. Potencial tem, jogadores tem, investir na base, para quando nós viemos uma Taça São Paulo, uma Copa do Brasil Sub-17, não vir só para perder de pouco. Né? Trabalho sério, profissionais importantes tem em todos os segmentos, todos, físico, fisiológico, nós temos muita gente boa aí em todos os segmentos, a apostar nisso, isso eu acredito. Estou sempre à disposição, você sabe o carinho que eu posso falar que eu tenho, né, por esse estado, porque são muitos anos indo aí, e vamos lá, no aguardo aí de alguma coisa a partir de março, se Deus quiser. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.